Há poucos dias atrás, eu fui convidado para participar da formação do núcleo de um pequeno movimento que se tornaria um partido político de ascendência afro-brasileira. E eu, de pronto, disse que não participaria, a não ser que eu conhecesse com quem estava lidando e quais são as situações culturais das pessoas que estariam lidando ali. E fui numa dessas reuniões. Nessa reunião me fizeram uma pergunta se eu estava interessado em participar e assinaram uma lista de participantes da reunião. E eu fiz uma pequena pergunta. E essa pergunta talvez trouxesse a resposta a que eles precisavam. Eu perguntei em alto bom som quais as suas religiões. Uma grande parte se autodenominou católica, uma outra parte cristã, outra parte representantes de movimentos da Umbanda e de Candomblé, e tinha lá um judeu e 2 muçulmanos. Depois da resposta geral que foi me dada, eu respondi que eu ainda não estava preparado para participar de um movimento que se tornasse político, em que as pessoas tivessem embasamentos culturais dentro dos dogmas religiosos. Mas não poderia ser descortês a eles, então eu dei uma resposta evasiva e fiquei de dar meu posicionamento com mais tempo. Eu agradeço o convite, me sinto até lisonjeado por ter sido escolhido para tal, mas eu não pretendo participar de nenhum movimento político com pessoas com formação pessoais baseadas em tradições que não são tradições do meu povo natural. Nós corremos o mesmo risco de fazer um outro partido nazista como esses que o Bolsonaro está tentando montar. Só que aí com um viés de revanchismo bastante relevante. Eu acredito que é possível sim nos movimentarmos, nos agilizarmos e usarmos dos instrumentos democráticos do país para conseguirmos buscar condições melhores, condições de reparação. Mas acho que é necessário que, enquanto nós estivermos presos aos dogmas, ao estilo, a toda a cosmogonia do homem branco, do homem que nos colocou enquanto escravos, toda a nossa política é vã. Porque é necessário, agora, buscarmos caminhos verdadeiros para conquistar o que sempre foi nosso. E esse caminho verdadeiro não está no Bhagavad Gita, não está no Alcorão, não está no livro da Bíblia e não está em nenhum outro livro, a não ser nos conhecimentos milenares dos griots africanos. Então, se nós pudéssemos ter um livro animista, talvez esse fosse a melhor e maior representação de fé, mas nós não temos. Os nossos griots do passado não escreviam, eles transmitiam a sua cultura de forma verbal. E ao transmitir de forma verbal, gerações e gerações foram se perdendo dentro das informações necessárias que poderiam fazer com que nosso povo estivesse em condições melhores hoje. Isso não foi feito, mas alguém tem que começar a fazer isso um dia. Alguma hora alguém tem que chegar e falar. Alguns outros estão chegando comigo, alguns outros estão em caminhos até mais avançados do que eu. Mas é chegada a hora, pessoal. É importante. É a virada de chave para o nosso povo começarmos a encarar que só o que está escrito nos livros do nosso colonizador, que é comprovado pela ciência, é a realidade. O que se origina de livros sagrados, de supostos dizeres, podem ser coisas que nos consolam o coração, mas não são verdade. Pelo menos não são verdades que devam ser levadas a sério. Pelo menos não ao seu pé da letra. Os hindus têm o Bhagavad Gita, e a partir daí criaram a sua cultura, com a sua temática, com a sua cosmogonia. E assim são até hoje, um dos maiores países do mundo, em população e tamanho. Os muçulmanos têm o Alcorão, o livro que permitiu com que todas aquelas tribos espalhadas por todas aquelas penínsulas
pudessem se juntar em torno de um só interesse e a partir daí criar um Estado-nação teológico, que seja. E a partir daí criaram a sua civilização. São o que são hoje, e nisso incluo o Estado de Israel. O Império Romano dominou uma grande parte da Europa, uma parte da Ásia e grande parte da África. A partir do Império Romano se estabeleceu o cristianismo, em que a Bíblia se tornou o livro que deu características civilizacionais aos povos do Ocidente. Percebam vocês que todas as etnias mantiveram suas tradições religiosas, mantiveram seus credos, os seus mundos míticos. Aceitaram talvez um determinado nível de pressão, mas mantiveram as suas tradições, o cerne do seu pensamento, o cerne da sua existência. Os hindus com o Bhagavad Gita, os provérbios de Confúcio, os dizeres do profeta que Deus o tenha, dando instrumentalidade para as ações do que viria a ser um mundo muçulmano. E a Bíblia, escrita por dizeres de discípulos de Jesus, aquele, sim, Yeshua, sim, aquele que foi crucificado pelos interesses dos romanos e que agora se torna justamente o ponto central da religião. Assim, nós matamos o seu Messias e depois fazemos a igreja dele aqui. Nós, assassinos de Cristo, seremos os representantes dele aqui na Terra. Nós aqui, Império Romano e Europa, somos os mais verdadeiros seguidores de Jesus, apesar de sermos nós que o crucificamos. Dentre esses cristãos, houve uma cisão num determinado período da história. Dessa cisão nasceu a concepção de que não existia só uma fé católica, mas existia uma fé além do catolicismo. Nasceu aí o protestantismo, que hoje se torna um movimento sombrio, que nada tem a ver com os dizeres de Cristo. São pessoas que, ao invés de cultivar a humildade, a prestatividade, eles pregam o ódio, o rancor, usam armas, estão dispostos a matarem a quem os roube, os traia. Não consigo saber o que Cristo tem a ver com essa história. Como vou participar de um movimento político de tal monta se esse movimento político que se quer criar não tem bases sólidas para se manter? Não tem argumentos para poder criar uma ruptura séria que possam realmente nos beneficiar. Então disse que não. Esse vídeo agora vai ser um vídeo em que vou dizer particularmente como seria uma excelência de um político de ascendência afro lutando por nós.